Bom dia, manhã de 17 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 929. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de João. João, capítulo 14, versículo 28, lemos: Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Como é que é? O Pai é maior do que eu? Como pode a declaração de Jesus, o Pai é maior do que eu, estar coerente com a doutrina da Santíssima Trindade? Vamos então à solução dessa dificuldade. Em João 14, verso 28, Jesus diz o seguinte: Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A Trindade é definida no breve Catecismo de Westminster, número 6, como segue: há três pessoas na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são o único Deus e cada um o mesmo em substância, igual em poder e glória. Como, pois, pode o Filho afirmar que o Pai é maior, no grego, meison, do que ele? Jesus está falando aqui não de sua natureza divina, mas da humana, como Filho do homem. Cristo veio para sofrer e morrer, não como Deus, que não pode padecer, mas como segundo Adão, nascido de Maria. Só que como ser humano poderia Jesus servir como Messias, ou Cristo, ou ungido? A menos que tivesse uma natureza humana verdadeira, genuína, jamais poderia ter representado os descendentes de Adão e levar sobre si os nossos pecados na cruz. Por isso, como Filho do homem, é certo que ele era inferior a Deus, o Pai, conforme Isaías 52, do verso 13, e Isaías 53, esclarece a questão. Jesus só poderia ser nosso Salvador ao tornar-se o servo de Yahvé, que por definição jamais pode ser tão grande como seu Senhor. Daí decorre que Jesus só entraria na presença do Pai, que é maior em dignidade e posição do que o Filho do homem como Redentor que venceu a morte. Todavia, como Deus, o Filho, a parte da encarnação, as Escrituras nunca sugerem a existência de algum contraste em glória entre o Pai e o Filho. As seguintes passagens deixam claro esse ponto claríssimo. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 18, nunca Deus foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. João 17:5, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Romanos 9:5, Deus bendito, Cristo para todos sempre. Colossenses 2:2, Tito 2:13, Hebreus 1:8, o teu trono subsiste para sempre, ó Deus. 1 João 5:20, o Deus verdadeiro. Isaías 9:6, o Deus forte. O Emanuel, nascido da Virgem, que também é Deus forte, é o Gibor. Quando 1 João 5:7 diz, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, a única parte desse verso que aparece em algum manuscrito grego anterior ao século XV é a primeira causa, pois há três que dão testemunho. Em seguida vem o verso 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito.
literalmente são só um. O resto do verso 7, que aparece em manuscritos em latim antigo, datado do século V, não em grego, senão só em 635 depois de Cristo, como nota marginal. Portanto, parece-nos melhor omitir esse versículo da lista de passagens que comprova a Trindade Divina, ainda que aparentemente conter excelente teologia. Portanto, quando Jesus está se referindo ao Pai maior que ele, está falando como homem e não exatamente como Deus. Quando ele fala como Deus, ele fala: eu e o Pai somos um. E nós falamos ontem sobre esse verso: vós sois deuses, João 10:34. Assista o programa de ontem, junto com o de hoje, e você vai entender um pouco melhor do verbo que se fez carne e habitou entre nós. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Há nesse canal mais de 8.100 vídeos para sua edificação. E aqui nós só falamos assuntos da Bíblia. Tem aulas de escola dominical, aulas de teologia, tem comentário de toda a Bíblia. Se você clicar no playlist e descer todas as pastas, são 267, você tem que ir a todas. Chega na primeira, lá embaixo, encontra o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal e assista os vídeos que lá tem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.